Ei, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no canal do Tribuna Online, aqui no YouTube e também no portal Tribuna Online, nas nossas redes sociais. Nós vamos conversar hoje com os professores do Madam. Nós trouxemos aqui 4 professores hoje para que eles possam analisar e comentar um pouco sobre as provas do segundo dia de provas do Enem, que foram as provas de matemática e ciências da natureza. E assim, a gente já, na própria apuração do jornal, que o Jornal A Tribuna trouxe hoje alguns alunos comentando sobre a prova, sobre a avaliação dos alunos, que foi uma prova cansativa, que foi um grau de dificuldade. Nós vamos ouvir dos professores hoje o que eles acharam também da prova, eles comentando algumas questões que eles separaram para a gente, mas antes de eu apresentá-los, fazer aquele convite para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, essa live agora 2h36 da tarde aqui no YouTube, que você possa deixar o seu like, que você possa se inscrever no canal do Tribuna Online e acompanhar os nossos conteúdos. Você que passou, né, falou, ufa, acabou o Enem? Não, ano que vem tem de novo. E aqui no nosso canal nós fizemos podcasts com esses e outros professores do Madam, falando, eles deram dicas ao longo dos podcasts para a prova, deram dicas de conteúdo, o que poderia estar caindo, aquelas dicas de ouro, aquela pegadinha que podia acontecer. E esse conteúdo está lá disponível no nosso canal para você poder assistir outras vezes. E vamos apresentar os nossos convidados, né? Professora Jamine Dillen. Oi, tudo bem? Professora de Biologia, vai falar hoje sobre Biologia, né? Isso. Professor Leonardo Pimentel, que hoje o professor Leonardo vai falar sobre Química. Certo, professor Leonardo? Certo. Boa tarde a todos. Isso. E temos também o professor Tiago Vieira. Ele falou que podia chamar de Cavaco. Só deve. Só deve. Que vai falar sobre física. Isso. E temos também o professor Daniel Rojas, que daqui a pouco vai estar aqui na mesa com a gente. Ele está aqui do ladinho para depois trocar uma ideia com a gente sobre esse comentário. Segundo dia de provas do Enem. Ontem foi dia de provas de matemática e ciências da natureza, como eu falei mais cedo. E no domingo passado foram 45 questões de linguagem, ciências humanas, além da temida prova de redação, né? 90 questões, na verdade. 45 de linguagens, 45 de ciências humanas. Professores, eu queria começar pedindo a vocês para fazer uma análise geral. Vou pedir a professora Jamine para começar primeiro. Uma análise geral da prova de biologia, você pode comentar para a gente. Então, bom, da prova de biologia, né, que eu sempre, inclusive no podcast a gente conversou aqui, que eu acho que a prova de biologia, ela sempre é o frescor da prova de ciências da natureza e veio como a gente esperava. Ela seguiu dentro do padrão, uma prova gostosa de fazer. Por mais que os alunos falaram que a prova foi cansativa, a gente fala muito isso, por isso que os simulados são importantes, né? O Enem é uma prova comprida, grande, mas ao longo dos anos ela tem ficado cada vez mais tranquila e melhor. Na biologia mesmo, a gente não teve nenhuma questão com enunciados longos, mas uma prova muito interpretativa, trazendo a ecologia, então não foi uma surpresa. Tiveram algumas surpresazinhas, assim, a gente pode comentar ao longo da conversa, mas, no geral, acho que a prova de biologia atendeu bem o que a gente esperava. Foi uma prova que deu para o aluno que tinha base fazer a prova de maneira bem tranquila. E antes do professor Tiago falar, eu pedi a todo mundo para se inscrever no canal, deixar o like, mas esqueci de pedir para deixar os comentários. Então, se você tiver alguma pergunta para a gente fazer para os professores aqui, pode escrever no chat aqui do YouTube. Eu estou com o chat aberto aqui para ler a pergunta de vocês. Professor Tiago, o que você achou da prova? Com relação à prova de física, enfatizaram aí a biologia e a química, deixaram a física aí um pouquinho para trás. Eu estava comentando com eles que eu cheguei a contar aí 13 questões apenas de física, né? Esperado aí mais ou menos um terço de cada na prova, então em torno de 15 questões, sendo que dessas 13 ainda tem uma que eu estava puxando a sardinha para o meu lado, brincando com a Jamine, para ver se contava como física, mas que na verdade é uma questão interdisciplinar e ela pode ser resolvida tanto sob a ótica da biologia como da física. E, inclusive, sobre um assunto que a gente comentou também no podcast, né, que era uma das interdisciplinaridades mais comuns entre física e biologia, que é a ótica da visão. É o mais comum. Eu brinco com os meus alunos, quando eles estão lá, eles não gostam muito da aula de ótica, tudo, é uma matéria mais pesada, tal, tem questões difíceis. Aí, quando chega no finalzinho, eu falo, pessoal, vamos relaxar agora, que agora é aula de biologia. Aí eu começo a falar um monte de coisas de biologia, mas sempre puxando também para o lado da física.
Então, teve essa observação com relação à quantidade de questões e achei que a distribuição não foi muito comum. Vieram apenas 2 questões de mecânica, né? 2 questões. Lá no colégio a gente divide Física 1, Física 2, Física 3. Dessas 13 questões, apenas 2 foram dessa Física 1. Então, acho que foi algo que veio faltando nessa prova. Mecânica geralmente é o carro-chefe de qualquer vestibular. Costuma cair com uma certa quantidade boa, né? E esse ano não veio. Esse ano foi atípico com relação a isso. Dentro da elétrica, uma parte lá, uma questão que foi mais incomum também. E, no geral, uma prova tranquila. Acredito com as 2 questões dessas 3 aí que são mais difíceis, mais complicadas e atípicas. Mas, fora isso, foi bem tranquilo. Nossos alunos, com certeza, aí detonaram. E, professor Leonardo, o que você achou da prova de Química desse ano? A prova de Química, ela seguiu o padrão dos últimos 10 anos, tá? É uma prova conteudista, mas, assim, falando de uma forma geral, eu gostei muito dos enunciados que não foram enunciados grandes, o que facilita, né? Diminui o grau de cansaço da prova. O cansaço que alunos relatam é mais pela questão do conteúdo. Toda a questão exigia que ele movimentasse na cabeça dele conteúdos que foram estudados. Isso pode, às vezes, demorar um tempo, né? Até ele entender sobre o que trata cada assunto. Mas isso em uma ou outra questão. A maioria das questões eram bem diretas. Uma distribuição, como sempre, muito boa dos conteúdos do ensino médio. É lógico que alguém vai sentir falta. Eu senti falta de isomeria, eu senti falta de uma questão X ou de uma outra reação orgânica. Mas, veja, são 15 questões em média, né? Não dá para você abordar todos os assuntos. Então, a distribuição muito boa, muito boa. Nível das questões de fácil para médio, né? Não houve nenhuma surpresa. A gente, como costuma ter, já aconteceu em anos anteriores, a gente tem uma questão singular, diferente ali do padrão normal. Que exige um pouco mais do candidato. Na verdade, nem exigia um pouco mais, é simplesmente porque ela foge do padrão das questões de Enem, essa questão. A gente depois pode ver essa questão, né? E eu comento mais sobre ela. Mas, no geral, uma prova onde o aluno que se preparou, que se dedicou, que principalmente trabalhou com questões de anos anteriores, tá? Não teve nenhuma surpresa. Foi uma prova muito acessível para o aluno que estudou. Ótimo. E antes da gente entrar nesses pontos que vocês até separaram para a gente abordar aqui nessa live hoje, existe toda a prova, não só do Enem, mas também de concurso público, aquelas questões polêmicas que, quando sai o gabarito, ainda que extraoficial, você já fala, essa daí vai anular. Vocês acreditam que essa prova tem esse tipo de questão ou não, com a avaliação que vocês fizeram dessa prova? Olha, dentro da biologia, não. A prova, como eu falei, ela foi uma prova bem feita, uma prova que com os enunciados claros, bem objetivos e trazendo aí uma das coisas mais importantes do Enem, que é mais cobrado dentro da matriz de habilidades, que é a interpretação. Interpretação de texto científico, interpretação de gráfico, de tabelas. Teve uma questão que alguns alunos questionaram o gabarito, mas assim, interpretação. Interpretação desse vocabulário científico, né? Mas da prova de biologia também não ouvi nada. Isso é muito importante. Acho que a gente tem o Enem uma prova cada vez mais consolidada, uma prova que está vindo cada vez mais dentro do que ela se propõe, que é essa prova interdisciplinar. A química, a física e a biologia, como o Cavaco falou, elas estão vindo cada vez mais juntas. Tanto que biologia eu contei 18, mas aí o Cavaco fala que uma é dele, né? Eu falei que uma é dela. E quando isso acontece é porque a prova está ficando cada vez mais rica. Mas acho que é isso. O que vocês acham aí, né, de vocês? Bom, com relação à física, tem uma sim que está gerando uma polêmica, que já vi alguns comentários de outros professores e eu realmente concordo com esses professores. Aquela questão que falava da bomba, uma bomba ela deveria ser ligada e tal, e aí ele fala a tensão que a bomba deve ser ligada, mas ele não fala a corrente.
E aí, para resolver a questão e chegar no gabarito, você precisa extrapolar o enunciado e admitir que a corrente usada é aquela que ele falou que passaria no gerador. Então, você teria que extrapolar. Não acredito que ela vai ser anulada, porque tem uma resposta, algo assim, eu acho que os professores perceberiam, que os alunos não, então não sei se, assim, a maioria dos alunos não, e aí não sei se eles vão... se eles vão acatar aí esses pedidos de anulação, mas essa eu acredito que não vai. A questão que fala sobre as usinas termonucleares. Não, essa é a interseção aí entre a biologia e a química. Se forçar, eu coloco física aí, porque o que eu tenho de transferência de calor aí, em 3 momentos... Verdade. Eu tenho, né, uma usina termonuclear, ela funciona por transferência de calor. Com então, certeza. Vamos dar um crédito aí também, porque... Verdade, aí ó, mais ele uma precisa... pra mim, 14. Yes! Isso aí. Em Química não tem nenhuma polêmica na prova de química, tá? Nenhuma. Prova, os itens, né, as questões muito bem construídas, eles são de parabéns na seleção de questões, a distribuição homogênea dos conteúdos que são cobrados no ensino médio. Então, não existe polêmica. Você pode, como eu falei, achar que isso aqui poderia cair, isso aqui, mas a prova muito bem feita, eles são de parabéns. E, professora Jamine, essa questão que você estava falando mais cedo sobre interpretação de texto, né, entre os gráficos, o que você acredita que no Enem está sendo colocado tanto essa cobrança, vamos colocar assim, dos alunos, exigência dos alunos? Você acha que aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. A prova de Ciências da Natureza, eu acho que ela é uma prova que ela reflete o Enem. Porque o Enem, ele quer que a gente tenha esse aluno formado, um aluno que seja capaz de ter uma visão crítica sobre aquilo que o rodeia, né? Então, a biologia, eu acho que ela é a disciplina que mais explica a vida. E aí, quando você analisa a relação dos seres vivos com o ambiente, e você entende que é a ciência, né, por trás disso, resolvendo esses problemas, trazendo questões para mitigar problemas em relação a todo esse processo de urbanização, de gentrificação, de aquecimento global. Então, acho que é muito importante que o aluno consiga hoje ver uma reportagem e, naquela reportagem, ele conseguir visualizar ali aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Porque a gente vem de muito tempo de um ensino que o aluno falava assim para a gente: para que eu tenho que aprender isso? Onde eu vou usar isso na vida? E, na verdade, você usa o tempo inteiro. Então, quando a gente fala da biologia, vamos falar da fisiologia. Você está falando do seu corpo, como o seu corpo funciona. Quando você fala da ecologia, como que esse ambiente que você vive te proporciona. Então, quando você traz essas questões mais interpretativas, é para que a gente realmente tenha o nosso jovem, um jovem capaz de interpretar o mundo à volta dele, ter um pensamento crítico sobre isso, analisar e contribuir com a sociedade o tempo inteiro. Acho que a grande importância, e eu sempre falo para os nossos alunos, eles até na última reta final, o conteúdo, rever isso, professora, lembra isso, lembra aquilo. Eu falo, gente, olha só, informação, todo mundo tem. E vocês têm. O que a gente precisa é encontrar essa informação no dia a dia, é interpretar. E a prova de biologia foi isso. Você abre a primeira questão de biologia, você não precisava de conteúdo nenhum. Era só ler o enunciado e achar a resposta a partir daquela interpretação. Então, acho que é importante demais. A prova de Ciência da Natureza consolida, durante anos, ela já vem consolidando essa questão de interpretação dos fenômenos. Isso, perfeito. Biológicos, químicos e físicos. Né? A nossa função como disciplina é fazer a leitura científica do mundo. Do mundo. E inclusive, no podcast, a gente conversou sobre isso, que é muito mais fácil, talvez, não sei, né, fazer essa interdisciplinaridade, porque a biologia, ela mostra como que essas relações acontecem. Eu tinha até, desculpa te interromper, falar. Eu tinha até feito, assim, mais ou menos uma conta, né? Eu acho muito bacana quando dentro de 45 questões você tem 4, 5, como foi esse ano. Que você não consegue saber de quem é. Que você não consegue saber de quem é, né? Quando eu peguei a prova da pupila dilatada, eu falei, gente, eu faço essa ou não? Né? Porque assim, eu vou pular ou não vou pular? Eu falei, deixa eu fazer. O que eu considero, né? Até comentei, o que eu considero realmente interdisciplinar é quando eu consigo
através de matérias diferentes, chegar à resposta da questão, né? É isso daí. Isso é interdisciplinaridade. Isso. Né? Eu posso resolver essa questão usando os conhecimentos que eu tenho de biologia, ou de química, ou de física. Ou, na verdade, trazendo todos eles ou juntos. trazer os três juntos. Eu falo muito isso na sala de aula, que esse universo do aprendizado, ele foi fragmentado para que a gente tivesse uma facilidade maior de compreender, né, didaticamente, mas nada é separado. Então, quando eu falo a biologia, ela explica esses processos, mas é a base molecular da química que faz que a gente compreenda, é a energia e as forças aplicadas da física. Então, todo o processo, a gente vai falar de fotossíntese. Não tem como você ver a fotossíntese sem estar falando de física, sem estar falando de química e biologia ao mesmo tempo. Então, acho que isso é bem bacana. E ali nós separamos a prova de ontem. Ai, bacana. E aí, para quem está acompanhando a gente na live, nós tomamos como base o caderno azul. Então, as questões, elas mudam a ordem de acordo com a prova, mas são as mesmas questões. As mesmas questões, mas quem tiver, nós estamos tomando como base o caderno azul. Quando sair o calendário, o gabarito oficial, segundo o INEP, será na quinta-feira. Vai sair o calendário, vocês vão poder acompanhar direitinho qual que é cada questão. Eu queria pedir à professora Jamine para comentar essa questão 123, que fala justamente essa questão da fotossíntese. Então, oxigênio. é uma questão que o aluno, quando começa a ler a palavra fotossíntese ou respiração celular, ele treme. Mas por quê? Porque quando você vai muito para a parte teórica, tem muito nome, tem muita... Mas eu sempre falo, o Enem, ele não quer que você explique a situação, mas ele quer que você veja ela, quer que você aplica. E quando a gente olha essa questão, eu até achei assim... no cansaço da prova, né? Porque ela começa falando de fotossíntese oxigênica, que é o comum para a gente, que é as plantas usando CO2 e água e produzindo oxigênio, liberando oxigênio. E aí, por muito tempo, criava-se uma confusão de que era o CO2 que originava esse oxigênio, e não é. A planta converte CO2 em oxigênio. Não, é a água. É a água que é usada nesse processo que libera o oxigênio. Então, aí ele vai e começa a falar que algumas bactérias fotossintetizantes não têm cloroplasto, não tem clorofila, e elas fazem uma fotossíntese que não libera o oxigênio. E por quê? Aí lá embaixo está falando, ó, ela não usa água, ela usa o gás carbônico e o gás sulfídrico. Só que aí a pergunta volta para a oxigênica. E aí era só o aluno olhar, ó, na fotossíntese oxigênica, qual composto desempenha a função análoga ao ácido sulfídrico? Então, assim, se a planta usa gás carbônico e água, e essa que a oxigênio está usando, gás carbônico e ácido sulfídrico, a resposta certa é a água. Inclusive, e química aqui, pode falar muito, olha exatamente. Só. Quem sou eu para falar de ácido sulfídrico? Veja, quando a gente fala da interdisciplinaridade, né, uma das coisas que é muito debatido é a questão da classificação periódica dos elementos. E aí eu não vou discorrer sobre isso né, em detalhes, né? Mas a ideia era organizar os elementos de forma que elementos com propriedades semelhantes ficassem próximos uns dos outros e que elementos de uma mesma família da tabela periódica, aqui eu tenho que levar em conta que o Enem não dá a tabela periódica, tá? Mas, assim, o bom aluno sabe que oxigênio e enxofre pertencem à mesma família. Elementos de uma mesma família têm propriedades semelhantes. Inclusive, outras vezes já foi cobrado no Enem a questão de você poder substituir um elemento por outro de mesma família. Esses elementos terão propriedades semelhantes, portanto, agirão no organismo de forma semelhante. Já aconteceu com cálcio e magnésio, já aconteceu agora com oxigênio e enxofre, né? Então, a água é H2O. O gás sulfídrico é H2S. Então, estou só substituindo elementos de uma mesma família com propriedades semelhantes. Então, é aquilo. Ele aprendeu sobre a fotossíntese oxigênica em biologia, mas ele pode mover o conhecimento dele, que ele tem em química, para poder resolver essa questão. E uma outra coisa também dessa questão, Wesley, que eu acho legal comentar, é que a gente tem uma base, né? E aí sempre você estuda a fotossíntese oxigênica. E aí você estuda a respiração celular e a respiração celular aeróbica. Só que existem os outros processos, existem os outros seres. Então, quando a gente também fala lá, por exemplo, na última vez perguntaram para a gente assim, mas o aluno vê isso na sala de aula, né? Porque tem-se uma coisa de que o Enem quer que você aplique numa coisa que você não viu. E não. Quando a gente fala de fotossíntese na sala de aula, o menino vê toda que existe lá na evolução. A gente tem primeiro a fotossíntese surgindo, e a primeira que surge é a sem oxigênio.
A que vem com oxigênio é depois. A respiração celular. As pessoas, às vezes, temem falar que a respiração celular anaeróbia, que é que não usa o oxigênio, é a fermentação. Não é. A fermentação é um outro processo energético. A respiração celular anaeróbica é aquela que não usa o oxigênio, que o aceptor lá no final de elétrons, né, Léo, vai ser uma outra molécula que não o oxigênio. Então, é interessante porque no mundo que a gente vive hoje, a gente entender que todos esses processos existem é necessário. Sabe, quando a gente é cidadão do mundo, a gente é protagonista, não é uma questão de, eu tenho que aprender fotossíntese, é porque é o mundo que nos cerca, né? Então, eu acho bem interessante. Mas uma questão simples, que com interpretação, Sim. você conseguia responder. E não foi a única questão de fotossíntese. Não foi a única questão. Não foi. Nós separamos uma outra questão aqui agora, é a 104, a que eles vão projetar para a gente. A quantidade de CO2 essa, na atmosfera. É, exatamente essa, o Léo falou para mim que é química. Nunca quis ser química, Léo. Sabe por quê? Porque pode Fight ter de química, professores. pode ter química, mas isso daí Mas é uma questão, vamos para os é um impacto distratores. Mas ambiental. vamos lá, ó. Produzir menos resíduos sólidos urbanos, Os manter os distratores me combustíveis quebram, fósseis no solo, ampliar o uso da energia solar. Cavaco vai, inclusive, puxar a sardinha para o lado dele. Eu achei a 15ª de física aí. Mas, olha só, essa questão, quando eu vi a primeira vez, ontem, né? E fui resolver hoje de manhã, me lembrou em 2020, caiu uma questão que falava sobre o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, e nessa questão falava sobre os combustíveis fósseis, o petróleo que a gente tirava da rocha sedimentar de novo na e atmosfera. queimava esse combustível, aumentando a concentração de CO2. Se você olhar aquele distrator ali da letra D, ele é muito parecido com o da prova de 2020. O aluno estuda com provas de anos anteriores. Só que a questão toda, aí vem a interpretação, né? Tá lá na pergunta, né? Ele não quer saber sobre você emitir mais CO2, e sim, ele quer qual ação mitigadora auxilia a remoção desse gás. E uma coisa muito importante em cima da fala do Léo, que eu também queria trazer, é o seguinte: a palavra mitigadora ali, às vezes ela é negligenciada por muitos alunos. E uma das competências que o Enem cobra é o aluno ter esse vocabulário científico. Sim. Ele ser capaz de interpretar texto científico. Então, é uma palavra simples, mas que eu vi muita gente falando assim, mas eu não entendi o que era mitigadora. E mitigadora é tentar diminuir. Então, ali é o que o Léo falou. Tudo ali é importante. Sim. Mas a questão perguntava assim, já deu errado. Tá cheio Isso, de CO2 exatamente. lá em cima. Como que eu tiro? Qual medida vai tirar o CO2 de lá? E aí a gente vem falando muito tempo sobre captura de carbono, Sim. os créditos de carbono, ter que plantar florestas. Então, acho que é uma questão muito atual. Sim. A gente tem falado dela até antes de 2020, Tratada né? por nós em biocombustíveis o tempo inteiro. Então, é uma questão que não é difícil, eu só chamo atenção para a questão dessa ação mitigadora. Perfeito. E é isso, é o que a gente quer reforçar aqui. O aluno, às vezes, fica ali, não pode ser plantar mais árvores. Porque o aluno vai... Está muito fácil para ser fácil. Só que é o que eu falo, tem que olhar para esse enunciado e tentar entender o processo que está ali. O que ele está falando. E aí, a partir daí, você procurar a resposta. E é muito interessante como a prova ela veio muito focada com o meio ambiente, né? Sempre. Ela conversa sempre com o meio ambiente, mas eu achei essa prova... água, muita coisa sobre Sim. água e poluição da água, né? Espécies E o meio ambiente exóticas, de um modo geral. Comparação Então, de biomas, de adaptação. Eu não é nem algo assim, uma tendência, já é uma realidade essa preocupação na prova do Enem com questões envolvendo meio ambiente. E a gente traz aquela questão, olha o momento em que estamos vivendo. Então, qual é o aluno que eu quero formar? Eu preciso de pessoas hoje que tenham a capacidade de compreender isso e trazer soluções para esses problemas para a gente futuramente. Ano de Então, acho que COP30, né? É isso aí, ano de COP30 ainda. A gente até achou que talvez pudesse vir alguma coisa, né? Mas nem tem porquê, porque a ecologia está sempre aí. E ainda nessa página, vocês separaram para a gente a questão 101, que leva um pouquinho também em questão de física. Mas é a nossa briga aqui. É a Não, nossa ela é de briga. biologia, Wesley. É biologia. Biologia e física. Biologia. Quando É, eu né? vejo, Poderia. quando eu vejo luz vermelha e tudo mais, luz azul, eu não sei não, hein? Pra mim, Mas isso é antes, física. mas antes da gente falar nessa, eu estava reparando lá em cima a questão 102, que às vezes vocês falam,
é muito do conhecimento do que o aluno adquire na sala de aula, mas também um pouco do que ele está absorvendo de conhecimentos gerais, né? Porque você não precisa ser estudante para acompanhar aquela alternativa ali da questão 102, que é a questão do baiacu e as toxinas, você vê em todo o tempo em inteiro, vídeos e filmes e tudo mais. Você escuta falar o tempo inteiro, é aquela coisa que já vem, a bagagem que o aluno traz de casa, isso é bacana também na prova. E mesmo assim, aquele aluno que, talvez nunca viveu perto do mar, está lá no interior, não tem tanta informação de rio, né? Não tem essa coisa do peixe, do pescado. Mas a interpretação também, ela é perfeita. Igual eu falei assim, gente, faltou fisiologia na prova. Mas se você olhar, é fisiologia. Porque, igual você falou, todo mundo sabe da toxina. E eu, desde criança, eu falo, tem que limpar sem arrebentar ali tal órgão e tal, porque aí, e lá fala perfeitamente, tá vendo? Ela é produzida e armazenada nas gônadas e nas vísceras. Então, qual o segredo ali? Mas eu posso fazer o contraponto? Ai, meu Deus, fala pra mim. Posso fazer o contraponto? Olha só, Wesley acertaria essa questão, eu acertaria essa questão, mas os nossos alunos Daniel acertaria essa questão, vocês acertariam essa questão. Nós temos aqui, eu tenho 52, o Wesley deve ter 20 e poucos. Eu tenho 23. Né? Bondade. Exatamente. Uma coisa que a gente conversou ontem no WhatsApp, estava falando até com o Daniel, é a questão da maturidade, né? Sim. Essa experiência em relação ao... Um adulto fazendo a prova do Enem resolveria essa questão interessante. Bacana. Baseado na sua vida, né? No tempo de vida, na sua maturidade. Um adolescente não teria essa maturidade, essa experiência para resolver essa questão dessa forma. A prova do Enem, ela vem trazendo muitas coisas do dia a dia e eu comento com os alunos, às vezes experiência de vida ajuda. Teve uma questão de anos anteriores que era sobre por que a gente tem que tirar o notebook da mochila quando a gente está viajando, que vai passar pelo raio-x. E aí eu comentei com os alunos que eu até poderia acertar essa questão antes, mas o que me fez ter certeza, depois que eu li, foi uma viagem que eu fiz ano passado. Eu levei na mochila um monte de equipamento de mergulho e eu tive que tirar do mesmo jeito. E aí, por quê? Por conta da densidade do material. Então, não tinha nada a ver com coisa eletrônica e tal. Então, o fato de eu ter tido essa experiência, de eu ter tido que tirar tudo, e aí eu soube lá a explicação por quê, isso me ajudou, por exemplo, na hora de explicar isso para eles. E aí, os alunos sempre falam, nossa, mas tudo, em todas as aulas, sempre acontece, o cavaco sempre tem alguma história. Mas tudo. É porque o Enem trata disso. Isso. O Enem busca coisas do dia a dia. Então, quanto mais exemplos a gente conseguir trazer da física, da química, da biologia, do dia a dia, para eles, né, não só expor a matéria, mas expor e falar, isso acontece assim, assado, é por isso que vocês veem isso, é melhor. Então, hoje, o Enem ele busca esse tipo de questão, esse tipo de formação dos alunos. Bacana. Vamos falar da questão 101, então, agora? Física ou biologia? Interdisciplinar. Dava para resolver com as duas. É porque, na biologia, a gente tem, na fisiologia, nosso querido Perrone, professor lá também, ele trabalha órgãos dos sentidos, né? Então, a gente, até quando eu dava essa frente, eu às vezes via para o cavaco, mas porque tem a parte da física lá dentro, né? E é até bom porque se completa. Então, o menino pega a parte biológica ali, mais fisiológica, a função das estruturas, o cavaco já vai mais com esse funcionamento da luz, então, ele acha que por causa dos distratores ela é mais física. Não, eu acho que não sei, biologia... É porque, não, na verdade, quando eu li os olhos vermelhos ali, eu falei, ai, meu Deus, é física, vou pular essa. E o que vocês acharam em especial nessa questão? Não, porque essa questão sem ponto a destacar relacionado a ela. Uma questão muito... tranquilo, eu achei essa questão. Tranquilo, geralmente eu falo esse exemplo, assim. Por exemplo, na aula de física, a gente comenta porque em ótica a gente vê tanto ótica da visão como também instrumentos óticos. E aí um deles é a câmera. E a câmera tem um funcionamento muito parecido com o nosso olho. Na hora de você tirar uma foto, você pode regular a quantidade de luz que entra no filme, né? Que antigamente era filme, que sensibilizava o filme. Hoje, o sensor óptico, essa quantidade de luz, ela é regulada pela abertura, no caso do olho, da pupila, e no caso da câmera, né? Lá do diafragma. E aí,
a gente fala que quando a gente está num ambiente mais escuro, a nossa pupila vai lá e abre, porque é para tentar captar o máximo de luz que tem no ambiente. Quando você está num ambiente muito claro, ela vai lá e contrai. E aí eu brinco com os alunos, eu faço até essa experiência em sala. Eu mando eles apagarem as luzes, pego a minha lanterna do celular e jogo no meu próprio olho. É na hora. E aí eles veem que a pupila está aberta e vai lá e reduz. Eles conseguem pegar. Nesse caso, ela demora um tantinho, né? E aí é quando eu falo também exemplos, poderia ser cobrado. Outro exemplo do dia a dia, quando você está dirigindo, por que é importante que você, na estrada, baixe o farol? Porque você está lá, o cara vem com o farol alto na sua frente, vem aquela quantidade absurda de luz, o seu corpo vai lá e fecha a pupila. Só que depois que você passa, depois que ele passa, você está num ambiente escuro com a pupila muito pequena, então você não enxerga direito. E demora um tempinho até você abrir. E aí essas frações de segundo que demora, pode acabar causando um acidente. Então, essa daí... Essa questão também, eu acho uma questão muito legal, porque assim, eu dei muitos anos aula para o fundamental. E aí você, quando apaga a luz para poder passar alguma coisa no data show e tal, você tem que ter um cuidado com os meninos. Mais do que com os nossos a gente também tem, né? Mas quando você vai acender a luz, vai falar assim, gente, cuidado, vou acender a luz, hein? Porque dá um desconforto. Então, acho que é um assunto que o menino tá falando o tempo inteiro, sabe? É uma questão bem bacana. Eu falo com isso, eu sempre lembro. Sabe quando vocês estão lá de manhã pra vir pra cá, tal, que a mãe de vocês chega lá, bom dia, e aperta o interruptor, que abre, que vem aquela claridade. Você, pô, mãe, fecha o olho e tal. É uma questão bem tranquila. Tem tudo a ver. Então, realmente, essa daí, eu tentei puxar a sardinha pro meu lado pra ver se aumentava aí um pouquinho das de física, mas essa é realmente interdisciplinar. É interdisciplinar. Dá pra ver sobre as duas matérias. Aí dá vontade de falar de todas as questões. Vocês indicaram mais uma, que é a 127, que ela vai um pouquinho de biologia e um pouquinho de química. Essa eu tinha certeza que era minha. Aí Léo botou lá no grupo falando que era de química. Mas, de novo, é uma questão rica, interdisciplinar, e uma questão como ela é estudada em biologia e em química, é uma questão assim extremamente fácil. Tá? Em termoquímica, nós estudamos a influência de catalisador sobre a velocidade de uma reação. E a letra C, que é a resposta da questão, né? Você está vendo aí na linha contínua a energia envolvida na transformação de A e B na ausência da enzima, né? Na ausência do catalisador. E na linha pontilhada, com a presença de catalisador, a diminuição da energia de ativação. É uma questão clássica, é uma questão né, clássica, todo exatamente. Todo aluno vê isso. Isso. E como eu te falei, é a proposta do Enem, interpretar um gráfico. Interpretar um gráfico de enzima. Muito, muito bacana a questão. Sim, super uma tranquila. Questão clássica, super tranquila. Aquela questão que aluno que erra uma questão dessa, joga a TRI dele lá para baixo. Joga lá para baixo. Joga. Porque essa é aquela fácil que você fala assim, fácil com letras maiúsculas, entendeu? Dentro da biologia, inclusive, eu não classifiquei nenhuma questão como difícil. Nenhuma questão. Essa questão 128, eu acho que... Não sei. Essa eu acho que eu classificaria ela no mínimo como atípica. Porque ela fala sobre um termômetro, só que usando resistores, e ela pergunta sobre a sensibilidade do termômetro. E o termômetro que a gente está mais acostumado a usar é o de mercúrio. E aí eu já vi questões falando sobre termômetro de mercúrio, o que você pode para melhorar a precisão do termômetro, né, para melhorar a escala, mas nunca de resistores. Essa daqui o aluno teria que interpretar que quanto mais inclinada tivesse, seria melhor a sensibilidade. Porque aí você consegue diferenciar melhor de uma temperatura para outra, porque a resistência ela iria variar muito. Variar muito. Então ele teria que ter essa noção e ainda o conhecimento matemático de pensar que, por exemplo, você vê essas duas retas muito próximas, qual dela que teria aí a maior inclinação. Então teria que pensar aí na matemática. Mas isso também reforça o seguinte, mesmo em questões mais simples como a que a gente viu aqui de enzimas, a prova de ciência da natureza exige um conhecimento específico do aluno em química, em física, em biologia. Então, às vezes a experiência do cotidiano, né, a maturidade pode ajudar numa questão como aquela, mas aquela do Baiacu, né? Mas na maioria, ou quase a totalidade das questões, o aluno tem que mover dentro da cabeça dele conhecimentos específicos dessas disciplinas. Sim.
E você vê que bacana essa página, porque é uma proposta do Enem desde então ser uma prova muito visual, né? E aí ficou muito bacana. Você vê gráfico, tabela. Gráfico, tabela, né? Nossa, a matemática aí muito presente demais. Isso E aí. aquele aluno, depois vamos tratar com o professor Daniel Rojas também aqui, mas é aquela parte da matemática que o aluno fala, para que eu vou aprender esse gráfico? Aí chega numa questão como essa. Sim. É isso daí. Vocês falando mais cedo sobre a COP, teve algum assunto além desse que vocês falaram assim, essa questão com certeza vai cair, esse tema com certeza vai cair, quando vocês olharam e falaram, Na biologia eu tinha certeza assim, que a biotecnologia ia aparecer mais forte. Apareceu, né, com a transgenia, mas apareceu uma questão também muito interpretativa, muito tranquila, mas uma coisa que eu tinha apostado é que essa biotecnologia viria com mais força. Até a questão de vacina que caiu, ela caiu dentro da primeira geração de vacinas ainda, que era um vírus atenuado. Mas bacana, porque o que ele queria mesmo é o que todas as vacinas vão causar, independente de ser uma vacina de RNA, uma vacina com um vírus atenuado. Era realmente essa resposta imunológica do corpo que ela ia causar. Mas, assim, eu fiquei assim, poxa, eu achei que ia... Porque a gente está falando bastante aí de edição gênica, a gente tem falando, tá bastante de transcriptase reversa, e aí a PCR. Então, eu pensei que fosse aparecer a biotecnologia de uma maneira mais robusta. Mas ficou bacana também, trouxe a transgenia, ficou legal. Meio ambiente, porque assim... essas questões elas fazem parte de um banco de questões do INEP. Então, para você ter uma questão sobre COP30, sendo que ela está acontecendo agora, isso vai acontecer daqui a 3 anos, 4 anos. Provavelmente nós vamos encontrar uma questão, na COP30 foi decidido isso. As questões elas são muito atuais, mas uma questão de COP30 vai aparecer daqui a 2, 3, 4 anos. Teve uma, não lembro agora, o texto foi um texto de 93. Sim, sabe? Mas eu vi um de 2021, mas o tema é atual. É atual. O meio ambiente, o tema é meio atual, ambiente, né? Isso. Sempre atual. Isso é importante destacar para quem vai estar assistindo a live depois, que vai estar fazendo essa prova. 2026 vai estar assistindo essa live, os professores comentando aqui, essa questão dos conteúdos, do tema que está acontecendo agora, não necessariamente vai acontecer nesse ano. Então é importante você estar acompanhando. Você está vendo agora em 2025 essa live, já se prepara para os próximos anos que esse tema pode vir. Inclusive, diante do que você está falando e do que o Cavaco falou aqui, que o Cavaco tinha falado antes, eu acho muito bacana que o aluno de ensino médio que estiver assistindo essa live aqui, ele já consegue se preparar desde agora para o que o Enem quer. Porque o Cavaco tinha falado assim, olha, o professor na sala de aula, ele não está mais só dando o conteúdo. Ele já está mostrando essa aplicabilidade, talvez pela falta de experiência que os nossos jovens têm nessa questão de vida, né? Então, quando você consegue alinhar isso, um professor que consegue trazer esse conteúdo alinhado com esse dia a dia, colocando na prática, como ele pode aparecer, como ele pode ser importante na sua vida, e o aluno que pegar esse conteúdo e começar a pensar ele dessa forma, ele já vem sair preparado para o Enem. Professor Cavaco, o que você achou que faltou nessa prova que antes a gente passava a questão 135? Eu já tô querendo puxar ela para mim. Mais uma, olha só. Fala aí de comprimento de onda, de frequência de luz. Só o início que é minha, o resto é todinho seu, deixa para você. Fala de quiterícia, tudo. Essa eu não cheguei a ler. Depois eu vou dar uma lida com mais calma. Isso. Mas uma das coisas que eu tinha comentado foi da energia. Embora tenha caído na parte de eletricidade, eu senti falta na mecânica. Na mecânica é a parte de trabalho, energia, conservação de energia ou a transformação, enfim, numa usina hidrelétrica. Essa parte eu acho que ficou faltando. Eu tinha comentado que esse é um tema extremamente atual, né? E ele aparece em 3 braços da física. Na calorimetria, a gente tem que os processos que envolvem troca de calor são processos que envolvem energia. Na mecânica e também na elétrica. Esse ano caiu nesses outros 2, ficou faltando na mecânica. Mas aí vem também aquilo que eu tinha falado no início, né? Foram 2 questões apenas de mecânica, então normal que eu sentisse falta dessa parte. Questão 135. Vamos pular ela? Ou quer comentar um pouquinho? O que você achou? Essa eu preciso dar uma lida. Você não viu? Essa é sua. Comprimento de onda. Não é, Léo? Essa é sua, seu Cavaco. Aí, tá vendo por que ele contou só 13? Não, 14. Mais uma. Essa eu não cheguei a ver. Senão já me vai ler icterícia ali e vai levar pra ela, icterícia. Deixa eu ver. É sobre icterícia.
Está mostrando como que é o tratamento, por que muda de cor. Ah, tá. Você acertou essa, Daniel? Porque ele colocou na frequência, não? Não, ele colocou só na Pode falar, Daniel. fotoluminescência e no comprimento de onda. Não, você tem que saber que ele vai aumentando a frequência, então o comprimento de onda vai diminuindo. Então você tem que ver lá o gráfico lá. Onde Ah, tá. Sim, sim. Agora que eu vi aqui embaixo da frequência. Então, isso é bem comum no Enem, tá? Nas questões que envolvem ondas, costuma aparecer muita informação a respeito de comprimento de onda ou de frequência, e ele pergunta alguma coisa sobre comprimento de onda, ou o contrário, como, por exemplo, questões sobre daltonismo. E fotossíntese também. Fotossíntese também? Então, eles geralmente fazem essa troca. E aí o aluno tem que lembrar que é inversamente proporcional. Então, realmente, questão bem tranquila, bem clichê, mas precisa ter essa atenção. São várias. Tem que ter esse conhecimento questões, base, não seria só uma interpretação. Não, me chamou a atenção o tamanho, né? Ela tomou a página Ela inteira. tomou a página inteira, realmente. E aí, com Por tanta conta dos informação, você pode até, o aluno que não tiver apegado ao conteúdo. Quando eu acaba se comecei a ler, perdendo. eu realmente achei que fosse minha por causa da icterícia. Quando eu vi os comprimentos de onda, eu falei, é de cavaco. Então, aumentou a frequência. Então já vamos jogar diminuiu para o comprimento de 14, tá onda. vendo? Isso daí. Quase dentro do Quase padrão. dentro do Pois é. padrão. E aí os dois... A questão do lisossomo já passou? Acho que eu marquei ela, eu queria comentar ela, se vocês quisessem. Tinha... Naquela página anterior, acho que tinham 6 questões, tinha só uma de física, e eu acho que as outras 5 eram entre biologia e Eu acho que é a química. questão 105. Por aí. Pediu Aquiles para projetar Não, pra a gente. 105 é do reator termonuclear. Que é a interdisciplinar entre Isso. química e biologia. Dava para resolver com as 93. duas. Lipase ácida. Ó, mas essa aqui também é legal. Essa daí, ó, vou dar Achei uma moral ela pro linda. cavaco. Eu tenho, ó, uma energia, eu tenho uma quebra do núcleo, então eu tenho uma reação nuclear que gera uma energia térmica que é transformada em energia cinética, e energia cinética é energia elétrica. Como que não tem? Olha só, energia. Mas não pura precisava aí, ó. disso tudo para Tá fazer vendo? a questão. Não precisava. Mas aí é que tá. Tudo isso daqui já caiu em outros momentos na prova do Enem. Sim. Essas transformações de energia, o funcionamento de uma usina nuclear do tipo PWR, que é essa usina aqui, que é um reator de água pressurizada. Então, em outros momentos, isso já caiu de outras formas. Então, quando a gente vai trabalhar isso com o aluno, a gente trabalha toda essa parte, tanto a parte da reação nuclear, das transformações de energia, quanto a parte do meio ambiente, né? Sim, na parte do meio ambiente, porque eu falo que o aluno, mesmo não sabendo, não tendo talvez todo esse conhecimento da química, da física, ele respondia por quê? Não só usinas termonucleares, mas uma própria fábrica de jeans, ela libera uma água muito quente no final da lavagem do jeans. E eles precisam, dentro da legislação, resfriar essa água antes de descartar ela no Colocar no ambiente. curso d'água, né? Isso daí. Então, assim, essa água quente jogada diretamente no ecossistema aquático é um impacto ambiental desastroso. Então, a gente trata muito isso dentro do impacto ambiental e é muito bacana, porque é uma questão de como que isso vai impactar os seres vivos naquele ambiente, mas é a química que explica, igual eu falei. Solubilidade de gases em água. Aumenta a temperatura, diminui a solubilidade dos gases na água. Ele está falando especificamente, se eu não me engano, do oxigênio aí, isso né? aí, do oxigênio. E aí é bacana, porque eu não domino a química igual o Léo, mas eu falo muito os meninos. Você pega a garrafinha de água com gás. Quando ela está gelada, você abre ela, né? Normal. E quando ela está quente, quando você abre, bicho, chega e explode. Então, a temperatura faz isso, né? E aí é muito bacana, que eu acho legal, porque para explicar esse impacto biológico, eu preciso recorrer. Léo, vem cá, me dá melhor uma aula aqui de química aqui, para poder completar essa aula para os meninos. Isso é muito bacana. Isso tem acontecido cada vez mais na escola, né, Léo? Cada vez mais. Quando eu falo de máquinas térmicas, eu falo desse exemplo. Eu falo do exemplo no caso da locomotiva, mas aí seria um outro exemplo também. E eu já até brinquei com os alunos falando, não, você fala na Europa, tal, sempre o mar muito frio, tal. Tem uma praia, parece que lá em Portugal, que a água tá a 30 graus Celsius. Que aí é porque tem uma usina lá perto. Tá e aí vendo? joga
essa água quente para lá. Aí eu brinco até com os meninos, não, aí você vai lá, dá um mergulho, quando você vê, você tá com um braço a mais. Aí eu brinco com eles assim, mas aí eu falo, não, galera, o problema não é contaminação, não é isso, é a questão da solubilidade e tudo mais. Isso, é a única ajudaria poluição... A evitar a letra D, Isso, a poluição térmica é a única poluição que uma usina termonuclear em funcionamento normal, ela causa, né? Que é essa água do sistema de resfriamento... que tem que ser resfriada antes de ser jogada, antes de ser descartada. descartada. Não tem a poluição ambiental, mas tem um impacto ambiental. Né? Isso. Antes da gente passar para a questão 103, que foi que a gente separou antes, deixa eu ver se é a 103, aqui eles vai projetar ali para a gente, se é essa questão, ou se eu estou olhando... Gente, ficou linda a prova, né? Olha. Sim, a prova está muito bonita. É dos... Ah lá, os lisossomos 103. Mas pode falar. Isso. Não, agradecer o pessoal, os professores novamente da Madan que estão aqui acompanhando a gente. Eles estão deixando aqui o comentário também aqui. O pessoal do time da Madan está aqui na live acompanhando a gente. Aos alunos do Madan e das outras escolas também, mas em especial da Madan, que estão aqui acompanhando a gente, acompanharam a gente em todo o podcast, que está disponível no canal do Tribuna Online, vai ficar lá disponível para vocês reverem outros momentos, para estar acompanhando ao longo do ano que vem. O povo que está como treineiro, né? Tem muitos alunos, Sim. a minha filha é uma delas, que pelo segundo ano ela fez como treineira, e o ano que vem eu falo com ela, filha, ano que vem... É a Vera. A Vera. Esse ano ela ficou preocupada com um monte de questão, eu falei, calma, o ano que vem é que você vai... Agora foi para você pegar maturidade, pegar aquela casca da prova. E a gente tem tido cada vez mais treineiros, alunos de primeiro, de segunda série, têm achado isso incrível. Lá na escola, muitos alunos apareceram para fazer a prova. E como que vocês colocam esses conteúdos exatamente para esses alunos que estão fazendo aí a prova? Não é um público que lida diretamente com vocês, acredito eu. Ou vocês também têm esse aluno de primeira e segunda série? Sim, Tem. temos. Então, O Madan tem o ensino médio completo, a primeira, a segunda e a ótimo. terceira série, e as turmas de pré-vestibular. E como é que vocês passam para os alunos que, principalmente o aluno de primeira série, que alguns não fizeram nem a prova do IFES, não tem essa vivência de ficar 5 horas numa prova, numa sala, por mais que façam simulados em sala de aula, ali é um ambiente diferente. Como é que vocês colocam essa experiência de vocês para esse aluno? Porque não é só conhecimento, existe também um preparo mental e físico ali para fazer essa prova. Sim. Sim, Quer falar? então... Senão sai falando tudo, depois eles falam que eu falo demais. A gente fala, estimula eles fazerem, porque apesar deles não estar valendo para eles o Enem em si, mas eu tenho batido muito na tecla dos vestibulares seriados. E eles têm feito, aqui no estado a gente não tem, mas tem muitas universidades de Minas Gerais que estão com vestibulares seriados, e é extremamente interessante eles fazerem. Então eu estimulo eles a se inscreverem. Sempre quando abre as inscrições eu falo, pessoal, a UFMG vai abrir seriado, Viçosa vai abrir seriado. Fala um pouquinho o que é o seriado. Às vezes tem gente vendo a gente e não sabe, né? Tá, ótimo. O vestibular seriado é aquele que é feito por etapa durante o ensino médio, de acordo com a série que você estuda. Então, quando você está no primeiro ano, você faz uma prova apenas com os conteúdos do primeiro ano. Quando você está no segundo, apenas com os conteúdos do segundo. No terceiro, é a mesma coisa. O nosso aluno do segundo ano, eu acredito que ele, no Enem, ele tem a condição de ir tranquilo, porque a gente costuma terminar o assunto do ensino médio inteiro já no segundo ano. Então, o terceiro ano é revisão. Então, acredito que essa dificuldade surja para o pessoal do primeiro. Primeiro, aí realmente não dá tempo, eles têm pouca experiência ainda, e aí eles podem entrar um pouquinho assustados. Mas ainda assim, eu acho interessante, porque às vezes é aquela pancada assim inicial no primeiro ano que faz eles acordarem e pensarem, preciso estudar, eu preciso, tem muita coisa, é muito assunto, tal, não é fácil, eu preciso me acostumar, eu preciso me preparar para lá na frente. Então acho muito válida essa ideia de fazer como treineiro. E lá na escola também eles trabalham simulados. Então, acho também que a cada trimestre, né, eles fazem simulados, e esses simulados simulam realmente o tempo do Enem, o tipo de prova, e a gente incentiva muito eles isso. Às vezes, igual no podcast, o pessoal fala assim, dica para a última hora para se preparar para a prova. Fazer qual questão? Começar por onde? A gente fala muito, olha, mas por isso que os simulados são importantes. Você tem que manter aquilo que você foi fazendo o ano inteiro. Então, o simulado está lá para você realmente simular como que você vai, né,
tá naquele momento, com aquele tempo. E o Cavaco falou da primeira série. Eu e a Maiara, professora Maiara Guarieiro, deve estar assistindo a gente também, de biologia, junto comigo e com o Perrone. É a professora que dá aula de ecologia, de botânica. Inclusive, gostaria de dizer que é uma surpresa para ela foi a botânica não ter aparecido, porque a botânica era uma coisa que não aparecia. E, de repente, ela veio crescendo com uma expressão muito grande no Enem. E a gente apostava muito que ia aparecer a botânica em si. E não apareceu a botânica esse ano. Mas a primeira série, ela é um ano que eles veem o ano inteirinho a ecologia e vem comigo a bioquímica, biologia celular. Então, assim, quando eu olhei para a prova, eu falei, os alunos da primeira série, na prova de biologia, conseguiram, assim, arrasar na prova, com certeza. Vamos passar para a questão 103, vamos falar um pouquinho sobre ela, e daqui a pouco a gente vai chamar o professor Daniel para trazer as questões de matemática. Então, Wesley, eu que queria falar da questão 103, porque foi a única questão que vários alunos me mandaram mensagem. Professora, eu marquei tal e falaram que era tal, estão falando do gabarito. Só que, assim, o que aconteceu na questão 103? A gente falou, o Enem ele cobra essa capacidade do aluno de interpretar textos científicos. Então, o probleminha da questão está naquela palavra ali, ó, a deficiência da enzima. Porque no dia a dia, na linguagem comum, né, o senso comum, até a nossa professora Neriane também, conversei bastante hoje com ela sobre isso. É muito comum você falar assim, eu tenho deficiência da vitamina A, eu estou com deficiência de vitamina B. Então, a palavra deficiência entra no nosso cotidiano como a falta de. Só que a deficiência também, ela está relacionada a um não funcionamento de. E ali, ela deixa muito claro para a gente, a deficiência da enzima lipase ácida causa uma doença, e aí fala que por causa dessa deficiência que a enzima tem, então a enzima já está lá, e ela tem uma deficiência, fala que ela não funciona direito. E como ela é uma lipase, ela deveria digerir gorduras. E aí ela não consegue digerir a gordura. Quando você vai para a pergunta, ele deixa bem claro, ó, essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura. Então não tá perguntando, não está falando a falta de, está falando a insuficiência do funcionamento. Então, quer dizer que essa enzima é defeituosa, ela tem algum problema, ela está deficiente. E aí a resposta é lisossomo. Porque é uma resposta, é uma questão básica de funcionamento de organela. O lisossomo é que faz a digestão. E muitas pessoas confundiram com o ribossomo. Porque o ribossomo é o cara que traduz e produz as proteínas. Como a enzima é uma proteína, aí muita gente, deve ser o ribossomo que está com problema porque não tem a enzima. Mas a enzima está lá. Agora, o próprio Daniel comentou, talvez o retículo endoplasmático liso pudesse confundir, mas porque ele sintetiza lipídio. Mas eu acho que a questão está bem clara. Sim. E chama muita atenção para a gente, de novo, dessa interpretação, dessa coisa de você entender a linguagem científica e saber em que momento ela está sendo aplicada e de que forma. Bacana, gente. Eu vou chamar o professor Daniel para sentar aqui com a gente. Vou sair para o Daniel ficar aqui, pode ser? Pode ser. Não, pode sair só. Gente, obrigada, tá, Wesley? Obrigada, e enquanto a professora Jamine está cedendo o local para o professor Daniel, o Vinícius Ribeiro escreveu aqui no chat, Jamile, melhor professora do Brasil. Então, Vinícius Ribeiro. Ouviu, Jamile? Aí, ó. Vinícius Ribeiro, Jamine, melhor professora do Brasil. Aí, ó. Ele está aqui com a fotinha aqui. Agradecer o comentário dele aqui. Professor Daniel, vamos falar de matemática, né? A gente falou de ciências da natureza até agora. Eu estava ouvindo de fora, em vários momentos eu quis comentar, né? Mas porque eu fiz a prova ontem. Todo ano eu faço. O Cavaco fazia também, mas agora ele está mais preguiçoso. Não tá fazendo. Tô mesmo. Não me passo mais por essa tortura. Realmente o primeiro dia é bem torturante para nós dois, somos da área de exatas, né? Porque redação, linguagens e ciências humanas. Mas o segundo dia já chega a ser mais legal. Ainda tem a biologia que pode atrapalhar um pouco, mas como tem muita interdisciplinaridade... Disciplinaridade. Isso, essa palavra é difícil para mim. A gente consegue, porque física e química, né? Como a gente é engenheiro, para estudar, para passar por engenharia, a gente teve que estudar bastante física e química. Então, por isso até que nós dois... Cavaco até hoje em dia ainda dá aula das duas, eu durante algum tempo dei aula das duas frentes, matemática e física. Mas a questão... obrigado. A biologia, né? Por que eu gosto de fazer a prova? Porque a gente comentar as questões aqui é muito mais fácil do que fazer a prova lá na hora. Então, quando a gente vai classificar, por exemplo, essa do lisossomos, eu acertei.
A da questão da água destilada ali, eu errei. Que é uma questão simples, né? Muito fácil, porque agora eu fui ver de qual água ele está perguntando. Ele não está perguntando da água que está dentro da padaria, ele está perguntando da água que já passou pelo processo de destilação. Então, quer dizer, uma leitura errada. Então, para os alunos que às vezes estão vendo, quando a gente comenta que essa questão é muito fácil, tal, é porque a gente por exemplo, igual o Cavaco, ele fez as 15 questões de física dele, ele leu aquelas ali, fez. Então, lógico que tem as questões fáceis, médias e difíceis, a gente vai comentar sobre isso, mas não é para o aluno se martirizar porque ele errou uma questão fácil. Isso, é importante colocar isso. Eu errei essa, tem uma outra que eu errei pior ainda, que eu li endêmica, queria marcar, mas eu marquei a C, que era outra resposta. Provavelmente no gabarito eu colori a C. Então, assim, eu marquei a letra errada. É uma coisa mais absurda ainda. Nunca aconteceu isso comigo. E vocês, entre vocês, professores, tem essa questão também, que vocês também podem ter um entendimento de vocês aqui, mas pode ter um professor lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, vai ter um entendimento diferente também sobre a questão e... Não, mas assim, eu só resguardar nossos alunos, né, por exemplo, na minha concepção, como eu entendo, por exemplo, eu posso falar, a biologia foi a prova mais difícil, mas não é, porque eu não estudo biologia, então eu sei, quando eu leio uma questão dessa dos lisossomos, eu sei que para o nosso aluno é fácil. Para mim, que eu não vejo há muito tempo, apesar de eu ter acertado ela, na hora eu fiquei com um pouco de dúvida. Então, não vale a minha concepção de fácil, média e difícil nessas questões de biologia. Né? Agora, nas de física, que eu estava conversando com o Léo, né? Talvez as de química tenha sido um pouco mais pesado, porque qual que é o grande problema do nosso aluno? Por isso que a matemática é mais temida. É conta. O aluno não quer fazer conta, ele quer fazer análise. A frequência aumentou, diminuiu o comprimento de onda, não sei o quê. A hora que você pede para ele fazer conta, isso não acontece nos nossos alunos, que a gente está até preparando eles para fazer provas mais difíceis, como a FUVEST, Unicamp, então eles estão acostumados a fazer muita conta, inclusive. Mas o Enem, ele é conhecido como uma prova que não precisa fazer muita conta. Então, a hora que chega uma questão que tem que fazer conta, eles já, teoricamente, já acham um pouco mais difíceis, né? Mas, assim, a prova foi muito legal, tá? Muito boa mesmo a prova de... Todas as questões que vocês comentaram são questões... E algumas questões, igual o Léo falou, às vezes por conhecimento, por maturidade, a gente acerta, né? Sei lá, questão... Sim. Pô, tem acho que uns 2 anos aí, 3 anos, que uma família inteira morreu de... envenenado de baiacu, não sei... Então, assim... a gente está mais antenado nisso e consegue, né, acertar algumas questões, às vezes, por conhecimentos adquiridos com o tempo da vida mesmo, né? Com um aluno de 18 anos não tem, às vezes. Não vai ter. E às vezes o nosso aluno, ele nem tem esse repertório, digamos, de vida, mas o que a gente trabalha muito com eles, né, Daniel? Ele fazer muitas provas, porque ele acaba que adquire esse repertório sem ter vivenciado aquela situação, né? Quanto mais assim, você faz, mais repertório você tem de questões. Eu nunca fui para o Amazonas, nunca comi um peixe desse. Mas assim, o que a gente ouve de história, que o cara que foi, aí alguém foi limpar, aí você não confiou que o cara ia limpar o peixe direito. Então assim, na nossa cabeça já tem uma coisa dessa. Sobre a questão do ensino médio que você perguntou, Wesley, lá no Madan a gente tem a primeira, segunda, terceira série e o pré-vestibular. O aluno do segundo ano do ensino médio, ele já viu todo o conteúdo já. Porque o terceiro ano é um pré-vestibular, que é uma revisão, basicamente, de todas o conteúdo, né, que o aluno vê. Então, teoricamente, o nosso aluno do segundo ano ele já está preparado para ir super bem nessa prova. E a gente tem alguns que foram muito bem mesmo, com notas para aprovação, mais de 40 acertos em 2, 3 áreas, assim. Então, isso é nota para estar brigando por aprovação. Teoricamente, que não é nem está de treineiro. Sim. Mas onde que está o grande pecado? Por que um aluno da terceira e da segunda são muito diferentes? O da terceira série foi simulado toda semana esse. O da segunda série, ele não tem maldade. Então, ele não tem ainda o que a gente vai ensinar para eles a ter na terceira série, que é o quê? Olhar as alternativas. Ver. Não, tem a questão claramente... Fica ligado nas pegadinhas. Cloreto de cálcio. Sim. Porque se você olhar, você não precisa saber as fórmulas dos dois. Se você sabe a do cloreto de cálcio, você já elimina todas as alternativas e marca. Então, esse tipo de percepção, o aluno da segunda série ainda tem um pouco menos que um cara da terceira série. Então, indo para a questão de matemática,
Vamos passar ali para a prova de matemática? Vamos passar na primeira página. Eu já queria... Você tem alguma... eu comentar, porque agora mesmo, por exemplo, eu já vi... Prova aqui? Qual o número? É a mesma, né? Aqui azul, né? Nós estamos trabalhando verde. o caderno azul. Então, Inclusive, tá tomando as redes sociais. Eu estou tentando localizar onde que ela está no caderno azul. Tangente. A da tangente? A questão da tangente. A que eu ia A comentar. 164 do caderno verde, mas a gente vai tentar localizá-la aqui. No caderno verde ela é 164. No azul... É a do avião? Aqui, ó, tá aqui, ó. 126 é a do avião? 160. Ah, tá. 160. Questão 160, aqui eles vai colocar pra gente. Então, o que acontece? Acabei de ver uma reportagem num jornal de ampla circulação. Sim. Vamos mostrar aqui a questão mais temida do Enem e tal, porque o nosso o aluno que faz Enem, ele não quer ver uma tangente na prova. Ele não quer ver um seno, um cosseno, ele quer fazer conta básica. Então, isso aí, 90% dos alunos nem leem a questão. Pulam. Se a gente for comparar visual, a 162... Sim. Aparentemente tá mais fácil. Por mas exemplo, a 161 o cara tem que saber contar quarteirão. Então, não tem como ele saber onde fica o Nordeste e o Noroeste. Mas, tudo bem. Mas, por exemplo, a gente faz um mês, mais ou menos, são 5 semanas de revisão que a gente faz. Então, eu apesar de não dar frente de trigonometria, eu reviso com eles tudo a matemática. Então, por exemplo, essa questão aí, não essa, mas esse tipo de questão, eu revisei com eles uma semana antes. E eu falei com eles, gente, se vocês chegarem aqui e falar comigo que erraram essa questão, eu vou ficar puto com vocês. Porque não pode errar. Porque se o cara te dá um gráfico e te dá as alternativas... O problema é o seguinte, se for uma questão discursiva, muito difícil. Agora, olha a maldade. O cara te dá um gráfico, te dá um ponto lá no gráfico. Qual o ponto que ele te deu? Quando o x é 2,5, o y é 30. Você consegue ver, visualmente você consegue fazer isso. Quando o x é 2,5, só que o x aqui não chama de x, o x é t, né? Quando o t é 2,5... O que é T? Nem sei o que é T, se é temperatura, não importa. O T é alguém que está do lado de cá e o D é o que está do lado de lá. E o Y, que é o D, é 30. O que ele vai fazer? Ele vai jogar em todas as alternativas 2,5, fazer a conta, reversa, e vai ver que vai dar só a letra E. Isso é uma maldade que o pessoal de pré-vestibular tem que, por exemplo, do segundo ano não tem. Então, por exemplo, essa questão que foi super temida, a maioria dos nossos alunos deve ter acertado e rápido. Então, esse tipo... conhecimento é o mais importante fazer uma prova? Sim. Mas saber fazer uma prova também é muito importante. É a malícia. É a malícia, porque é por isso que esse pessoal, né, o Cavaco estava até comentando outro dia na entrevista dele, né, pessoal de concurso público, né? Por que às vezes o cara tem que fazer um monte de provas daquela banca? Para ele entender como que a banca funciona. Uma questão que o cara te dá o gráfico e te dá as alternativas, não é uma prova discursiva, é objetiva. Você pode fazer isso. E não é só nessa, tá? Eu te mostro outras que dá para fazer isso. Várias outras. Então, assim, por exemplo, vamos classificar. Falando sobre a prova de matemática, são 45 questões. O que eu achei um pouco estranho esse ano? Meio que não tinha questões médias. Tem 30 questões, sei lá, muito fáceis. E 15, vamos lá, umas 8 muito difíceis, e as médias ficam ali, número de 7, 6, que é média. Então, tem questões que você faz em 30 segundos, várias. Aí chega em uma dessa daí, que teoricamente para o nosso aluno foi fácil, mas aí o cara vai gastar, sei lá, 15 minutos para fazer. Então, eu achei muito muito disparate assim, o fato de terem muitas questões muito fáceis e mais questões difíceis que comumente aparecem. Então, a gente está esperando, às vezes, questões muito difíceis. Nossa, questões muito difíceis do Enem. São, sei lá, 4, 3. Nessa prova, a gente consegue achar umas 5, 6. Tá? Então, o aluno, às vezes, que está buscando 40 a mais, que é a média para a gente conseguir uma aprovação em medicina, é mais ou menos acertar 160 questões ao longo do Enem. Em regra geral, você avalia que a prova de matemática foi mais puxada em relação aos últimos anos? Então, é difícil dizer se ela foi mais puxada, porque como tem muita questão fácil e algumas difíceis, né? Se o aluno soube escolher muito bem as questões que ele foi fazer, ele vai bem na prova. Então, esse é um fator importante, entendeu? Saber escolher as questões que ele vai fazer.
Então, assim, bate o olho, lê, você já sabe o que se trata. Porque muita questão é fazer continha simples. Eu te mostro, se a gente for lá no início da prova, pode ir. Vamos passar para a questão no... Não, eu vou... No início. Do início eu vou comentando. Por exemplo, nessa página aí, essa última aqui, eu nem lembro. Então, por exemplo, essa 162 é difícil também. Pra mim é mais difícil que a do lado. Porque a do lado, igual eu te falei, a gente resolve. É pegadinha do questão, pouco texto. Objetiva. É uma questão... Não é necessariamente mais fácil, né? Eu tô aqui com a questão 139. Vamos ver se a gente coloca ali. Se a gente conseguir voltar até na primeira página... Tá localizando ali pra gente. Enquanto isso... A primeira aqui o página aqui comentário começa na 136. 136. Que é a página, inclusive... falou daqui da 139. Página 16 aqui. Aí. Essa 139, minha filha estava falando sobre ela. Mas vamos por na exemplo, 136 só para vocês primeiro. saberem, por exemplo, essas duas questões ele resolve em 30 segundos. Que é a questão de porcentagem. A outra é você fazer uma multiplicação ali, 7 dias da semana, tantas horas por dia, tantos quilômetros, e ver qual que é o tamanho do seu tanque. Aí pode passar. Então, assim, duas muito fáceis. Aí, essa daí é contar as casinhas. Também é fácil. Né? É muito visual essa questão. Né? Ele vai voltar 3 casinhas, vai pro lado 2 casinhas, alguma coisa desse tipo assim. Essa, por exemplo, que a sua filha perguntou, já tem um grau de dificuldade maior. Mas, para o que a gente vai discutir aqui, ela é considerada uma questão tranquila. Na verdade, ele quer saber quantos policiais ele vai colocar em volta de uma praça. Sendo que um policial, ele precisa meio que vigiar ou guarnecer ali uma distância de 400 metros. Então, 200 para frente e 200 para trás. Então, ou seja, ele vai ter que calcular o comprimento da diferença, que é 2 PR, dividido por 400. E ela, eu vou entregar minha filha aqui, ela vai morrer de vergonha que eu vou falar isso. Mas depois que ela leu com mais calma, Isso é normal. aí ela falou, e era 400 e não 200. Ela viu que ela dividiu errado ali, quando ela marcou 30 e era 15. Ao contrário. Mas sabe o que acontece? O Enem sabe que os alunos vão ler aquele 200 e ele sabe que vai ter aluno que vai marcar apenas 200 e não 400. Sempre tem a resposta do distrator. Eles parecem que faz essa prova aqui. Aí vê os erros mais comuns e coloca lá nas outras alternativas. E ela fez Sempre toda a fórmula tem. que você falou. Exatamente, a prova está arriscada, a fórmula direitinho. Aí ela, eu falei, filha... Normal. Mas assim, essa questão, por exemplo, você vê, tem um desenho, né? Só para uma coisa para os alunos. Os alunos todos sabem isso, tá? Mas você fazia uma prova antiga, de um vestibular antigo, por exemplo, se a resposta ali, acho que, vamos supor que é 15, não lembro. Aí botava assim, 13, 14, 15, 16, 17. Era assim com as alternativas. Porque, cara, ele via qual que era a resposta e sabia, vou botar uma para mais, uma para menos, você olha lá as respostas, né? 4, 8, 15, 30, 60. Não tem lógica. Cada uma daquelas respostas é algum erro que o aluno cometeu. Por exemplo, 2 PR, o cara fez só pi vezes R. Ou ele considerou o raio diâmetro. Se você fizer todos esses erros, vai dar alguma daquelas respostas. Então, Os erros mais comuns. as alternativas, elas já são feitas considerando que se o aluno... Porque o que acontece? Quando o aluno faz uma conta e tem uma alternativa... Ele não fica tão preocupado porque se não tiver alternativa, ele tem certeza que errou. Agora, se tiver alternativa, ele vai marcar. Então, isso acontece muito, entendeu? Essa, por exemplo, 140, é muito difícil, mas é uma questão do cotidiano, assim, não do cotidiano, mas hoje do que a gente comenta muito, é a famosa questão da melancia, né? O cara fala, tem a polpa da melancia e a casca. Então, a proporção, a gente chuta, né? Supõe uma melancia de 10 quilos. Aí, você pega você tem 9,5 kg de polpa e meio quilo de casca. Então, a proporção é de 5%, 95%. Aí ele fala assim, se eu quero que essa proporção passe para 90% e 10%, quanto eu tenho que tirar de polpa? É exatamente essa questão. Porque, qual que é o detalhe? O cara pensa assim, se eu tenho que tirar 5, se eu quero que a proporção agora passe de 10 para 9... Se era 5 para as 9, então eu vou tirar mais meio quilo de polpa, né? Que aí eu vou ficar com 9 quilos de polpa, só que você tem que tomar cuidado com o quê? Porque quando você fica com 9 quilos de polpa, você ainda tem meio quilo de casca. Então sua melancia não pesa mais 10 quilos, pesa 9,5.
Então, quando você Essa tira foi a discussão que eu estava tendo com ela. quando você tira a polpa, você diminui a massa total da melancia, o que muda o percentual também. Então, assim, a conta, teoricamente, não tem que ser feita em cima da polpa que você vai tirar. Faz um que está fixo. Se você tem meio quilo de casca, depois que você tirar a polpa, você vai ter meio quilo de casca. Só que antes ela valia 5%, agora ela vale 10%. Então, meio quilo de casca valendo 10%, que a melancia total está valendo 5 quilos. Se você tinha 10 quilos e 9,5 de polpa, você tirou 4,5 kg de polpa. Então, é uma resposta muito absurda para o aluno. Para eu ficar numa proporção 9 para 1, era de 95% para 5%. Para eu virar 90% para 10%, eu tenho que tirar 4,5 kg de polpa. Tem. Então, foge do padrão. Né? Foge do padrão. Então, considero uma questão difícil. Só tá? aproveitando aí para falar da interdisciplinaridade, na química aparecem soluções, né, Léo? Diluição, tudo. Uhum. E na física pode aparecer também com misturas de densidade, na hora que você mexe na densidade, ou então outras de matemática, que eu acho que é até mais comum, fruta seca e a fruta hidratada, sim. né? Você tem a ameixa, enfim, tem esse tipo de questão. Na maioria das questões de difícil, química, mas bem comum também. Sim, né? essa questão é muito parecida com uma questão de soluções, de diluição. Sim, mas na química, às vezes eles comentam lá, né? O cara vai jogar um sal, mas não varia o volume. Não varia o volume. Né? Pra facilitar a conta. Não, mas a história de você se apegar ao que fica constante é, por exemplo, diluição. Sim, Na diluição você mantém o soluto, você não olha para o trabalha com né? o que vai ficar constante. Por exemplo, questão com 141, basicamente é ler ali, não tem problema. A 142 também. ainda tem a questãozinha de velocidade? Não, essa questão é o seguinte, é uma na questão velocidade estatística, não, ele quer achar a mediana. A mediana, eles são 10 valores, tem que botar em ordem crescente, pegar os dois do meio, somar e dividir por 2. Então, essa sim os alunos vão preparados para achar, porque todo ano eles sabem que vai cair moda, média, mediana, então essas aí eles acham e já vai fazendo por primeiro, né? Então essa aqui, igual, estou contando uma difícil até agora. Aí vou duas, né? Contando com a da tangente. Eu tô aqui com a 155. Pode também. passar aí. Pode passar. Aí todas aí dessa página são tranquilas, tá? Por exemplo, essa do gráfico, ele tem que só ler que o gráfico é constante, a desce e depois fica constante, né? Então, basicamente lá, cadê? Acho que a letra D ali, né? A partir do tempo T1 que inicia diminui, depois fica constante. Então, basicamente, ele lê e leitura marca. de gráfico. Eu, por exemplo, errei a 143, que é uma questão super fácil. Aí você fala, Denis, você errou essa por quê? Porque depois eu fui reler de novo, ele quer qual é o pacote, vai ter maior quantidade de sal, e não maior concentração de sal por grama de produto, entendeu? Então eu peguei a maior não, a menor, na verdade. Né? Então eu peguei o que? Eu analisei as frações. Quanto tinha de sal por massa de produto. Eu peguei a menor fração. Ou seja, o professor que entende de química, ele se atrapalhou por saber mais de química. Porque é muito comum isso. Por exemplo, caiu já da pão de forma. Tem lá, eu tenho 5 marcas de pão de forma. Aí botava lá, a primeira tem 50 gramas de fibra para 500 gramas de pão. A outra tem... Aí no final das contas ele perguntava qual era o mais vantajoso de comprar, o que tem mais fibra em relação à massa de pão. Então, basicamente você vai analisar qual é a maior fração, né, de fibra por massa de pão. Então eu montei todas as frações, mas na verdade a questão era super simples, porque era só multiplicar e ver qual tinha mais sal. 3 vezes 170, só que, tá vendo, ele deu mais informações necessárias. Talvez se ele não tivesse dado essas informações a mais, eu nem ia pensar nisso. E como eu já estava com isso na minha cabeça, que eu já fiz uma porrada de questão assim, já foi. Sim. Essa aqui é aquela clássica questão de comparar a fração. Então, assim, errei essa. Pode ir passando. Eu vou mostrar as duas que eu errei, né? Que são super simples, inclusive. Essa aí fácil. Essa daqui, caíram 2 de escalas. Essa caíram 2 meio que ao contrário. Essa que ele deu a escala e pediu para você achar qual era o maior. E na outra ele te deu a figura e pediu para você achar a escala. Tá? Então, na página seguinte? Acho que é na página seguinte, até uma do solzinho. Acho que é aquela ali. Não, essa daqui é contar vértice só. Contar. Essa é fácil. Aqui, é a 156. Se quiser voltar uma aí, só para comentar a página. Então, essa é contar vértices. Aqui é uma
regra de 3 composta sim, probabilidade simples. Essa daqui é só ler realmente, é ler e marcar. Então, por exemplo, essa página aí é toda tranquila, pode passar. Essa de geometria analítica, eu comento muito com os alunos, mas não é uma questão fácil. O aluno não está acostumado a fazer isso. Né? Então, quer dizer, quando eu falo aluno, gente, considerando que são 6 milhões de alunos fazendo a prova, tá? Então, basicamente, ele tem, no ponto T e no ponto V tem um vilão, e no S tem um herói, alguma coisa assim. E os vilões, eles atacam, se o herói estiver mais perto de um vilão, esse ataca. Se um herói estiver mais perto do outro vilão, o outro ataca. Então, uma forma de você confundir os vilões é o quê? É você estar sempre equidistante dos dois, porque os dois nunca sabem quem que vai atacar. Aí não atacam. Basicamente, ele está querendo o quê? A mediatriz, né? Que eu comento muito com eles. O que é a mediatriz? É o lugar, são todos os pontos equidistantes a 2 pontos fixos. Então, você tem que achar a reta, a equação da reta que passa por S e por U. Né? Considerando que é um quadrado e tal, enfim. Aí ele deu 2 vértices só, né? Do 2. Então, mas aí você pode pegar o ângulo, você pega 45, né? Faz uma soma de ângulos ali. Uma soma de tangente. Por isso que eu falo, não é uma questão simples. Não. Porque se o aluno for pensar em achar um dos outros vértices, tal, ele vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Vamos passar mais uma Pode parte. passar. Essa que é do solzinho que eu falei, né? Aí ele dá as informações e pede a escala. Então, muito comum questão de escala. Aquela lá de cima, super tranquila dos casais, apesar de ser de análise combinatória, tranquila. Basicamente são 10 casais, aí tem 3 cargos para um síndico, não sei. Presidente, vice-presidente e, sei lá, gerente. Exemplo clássico. Aí ele fala assim, de quantas formas eu posso montar essa comissão... 3 cargos, presidente, secretário e tesoureiro. Aí ele está montando... de quantas eu posso montar essa comissão de modo, né? que nunca fique 2 casais participando, né? Tipo assim, o marido e a mulher participando de 2 casais. Então, por exemplo, quantas opções eu tenho para o primeiro cargo que é presidente? São 20, porque são 10 casais, 20 pessoas. Para o segundo cargo, eu já não tenho 19, porque se entrou um marido aqui, eu tenho que tirar a esposa dele da escolha, porque ela não pode entrar, então são 18. Aí, para o terceiro, eu já não tenho mais 17, teoricamente. Eu tenho que tirar os 2 e os 2 cônjuges aí. Então, eu já tirei 4, é 16. Então, 20 vezes 2 é 16. Mas eles estão muito acostumados a fazer isso aí, tá? Parece que é difícil a questão, mas... E ele ainda coloca ali 1 vezes 2 na letra E. Porque... Que é como você falou, aí se o aluno fizer uma continha errada, a alternativa está ali também. Porque o que o aluno pode pensar? Mas eu escolhi o primeiro marido, eu posso escolher a esposa primeiro, ele multiplica por 2. Mas não, você já, na primeira escolha, quando você bota 20, você já está botando a possibilidade de escolher os 2, né? Exatamente. Mas enfim, essa aqui só de marcar que é diretamente proporcional, tal. A do sorvete aqui... Ali é 157, professora Jamine, fala lá. A questão do cortisol, a biologia da nossa... Exatamente. A Jamine vai querer a prova toda pra ela. Vai falar que é biologia. Vai ter aula só de biologia ano que vem. Pode passar o... Aqui, eles vão passar mais uma página. Da tangente, essa é bem fácil. Essa aqui que eu te falei, ela é um pouco difícil. Eu deixei ela para fazer por último. Então, assim, uma lá atrás, 2, 3... Não, 4, né? Que é geometria analítica. Então, 4 difíceis. Porque essa daqui, basicamente, ele fala de uma empresa que produz plástico. Tanto à base de petróleo, quanto reciclável. Só que ele fala que o custo do reciclável é R$500. E do petróleo é 20 vezes mais isso. Então, é muito mais caro você produzir a partir do petróleo plástico. No ano seguinte, ele quer ter uma redução de custo de 50%. Então, teoricamente, quanto ele tem que produzir de plástico para esse custo reduzir? Aí você pensa, mas se ele produzir mais de plástico, o custo não vai reduzir. Mas qual que é a ideia? Se ele tem que manter fixo a quantidade de plástico que ele vai produzir, se ele vai produzir mais a partir da reciclagem, ele vai produzir menos a partir do petróleo. Então, a ideia é essa. Os 110 menos X que ele vai produzir a partir do petróleo e o 80 mais X que ele vai produzir a partir da reciclagem. Fazendo essa conta, tem que dar o custo de... E ainda tem a sacanagem no final, porque ali, para que no mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que deve ser produzida a partir da reciclagem, deve ser... E se fizer essa conta desse jeito, Cavaco, eu fiz 110 menos X e 80 mais X, quem que é o X? É a variação. A variação.
Aí você acha 60. Então tem que produzir 60 toneladas a mais de plástico. Mas na verdade Então, ele quer a 140. quantidade total de plástico que eu vou produzir Por reciclável. sorte, ele não colocou 60. É, Por 140. sorte, ele não colocou 60. Porque senão ia ter aluno que ia marcar os 60. Essa daí já está mal distribuída as alternativas, né? Não tem tantos distratores. Porque essa questão, como ela é muito difícil, eu acho que o cara nem preocupou com isso. Entendeu? Então nós estamos com 2 aqui, mais 2, 4, né? 4. Muito difíceis. O pessoal que está acompanhando a live, a gente já está encaminhando para o final da live, mas já estamos na questão 163, então fica acompanhando com a gente que o professor está passando aqui. Essa é muito as difícil questões. também, tá? Assim, uma questão de geometria plana, mas o que o aluno está acostumado? Ele pegar uma figura e ela já está toda desenhada para ele, não tem que fazer nada, ele tem que marcar um ângulo e fazer uma conta. Nessa, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que ligar ali de S a Q ali e montar um triângulo e um paralelogramo para ele começar a enxergar os ângulos ali. Então, não é o comum. Tá? Não é o comum, porque o aluno não está tão acostumado a mexer na figura dada, assim. Um aluno que vai fazer o Enem, claro, né? Sim, claro. E aí depois, enfim, a resposta, todas as respostas são aproximadas. Então, assim, tem as questões que são resposta aproximada são ruins para os nossos alunos, porque às vezes eles erram, mas está próximo, eles acham que como o cara pediu aproximado, tá certo, né? E não é bem assim, né? Às vezes quando o Enem pede aproximado, o aproximado dele é bem aproximado, entendeu? Na química aconteceu isso, né, Léo? Naquela de estequiometria, você fazia a conta lá, dava uns 3,6, 6 e pouco, e era 3,5. O valor, pediu o valor mais próximo, né? Daniel, não cheguei a ler o enunciado não, mas só olhando para a figura, tem alguma coisa que poderia dialogar com a física aqui, com vetores e Não, tal? sim, tem, porque teoricamente, isso é o seguinte, cara, Você explicando falando aí do S rapidamente. pro quê? Ele explica como que o cara ele teria que andar de P para Q, depois de Q para R. Ele gasta de P para Q 4 horas e de Q para R 2 horas. Beleza. Só que ele andou errado. Ele começou indo de P para S, 4 Depois de horas, S pra depois 2 horas de S para T. Então ele viu que estava indo no lugar errado. Então ele agora tem que deslocar de Corrigir T para R. Aí pergunta basicamente qual a angulação que ele tem que fazer na bússola, ir para T para R, então tem que achar o ângulo lá. E quanto tempo ele demora para fazer isso? O problema é o tempo. Mas Velocidade constante. Você chama cada vetor. Esse vetor mede 4, outro 4, outro 2, 2. Você faz aqui, então você vai achar proporcionalmente a hora, né? A conta. Entendi. E aí não precisa... você pode fazer a conta direto com hora já, né? Aí dá 7 horas. É a letra A ali, né? 130. Então, só para as alternativas, gente... É isso que eu falo, né? A letra B e C e E são absurdo, né? Porque o cara ângulo, né? tem que ir para baixo aqui. Então fica a letra A, C e D. A C é mais absurda ainda, porque 12 horas, visualmente um vetor de 4 ali, o outro de 12, teria que ser 3 vetores desde 4. Entendeu? Então ele ficaria entre a D e a A. Agora, assim, vamos supor, não tive tempo de fazer a questão. Tem que marcá-la em 30 segundos, tá acabando a prova. Pô, você marca A, por quê? Se o cara pede uma resposta aproximada, não vai ser 6 horas. Entendeu? Faz sentido. Então... Faz sentido. Mas assim, isso é malícia que o cara ganha durante... Sim, fazendo várias provas. Porque também a gente tem um lado bom de pensar como professor, né? A gente elabora a questão, então a gente também sabe como o cara pensou, né? E, por exemplo, o cosseno que você tem que usar, Cavaco, é o de 130. Que é uma lei de cosseno que você faz. Ele deu cosseno de 50. 50. Então, assim, tem muito mais detalhe, entendeu? Uhum. É uma questão difícil. Pode ir passando aí. Deve faltar 15 questões, mais ou menos. Então, não considero muito fáceis. Essas podem estar classificadas nas médias, né? Uma questão de média boa ali, porque ele quer pegar alunos só entre... Acho que entre... entre 20 e 30 anos, né? Então, o aluno pode pensar, se eu quero pegar pessoas entre 20 e 30 anos, basta eu pegar o grupo que está média 25. Negativo, né? Que você pode pegar bebê um cara de 50 anos de idade. E você não vai estar pegando pessoas entre 20 e 30 e a média vai ser 25. Então, basicamente, ele tinha que saber relacionar média com desvio padrão. Que é uma coisa que eu discuti muito com os alunos na sala da primeira série. Isso da primeira série, eles vão acertar isso aí. Que... toda informação que a gente dá na física é importante desvio padrão. Porque a média ser 25, eu posso ter números muito distantes, cuja média é 25, ou muito próximos, que dando a média 25, né? Então, 24 mais 26 sobre 2 dá 25, né? Mas, sei lá, se eu pegar
Exato. 0 mais 50 sobre 2 é 25. Então, ali, como o desvio padrão é 1, eu até ensinei esses detalhes para ele, que nem precisava, né? Mas eu ensinei para eles que se você desloca 3 desvios padrões para trás, 3 para frente, com certeza 99% da amostra está nesse intervalo. Então, com certeza 99% da amostra ali está entre 22 e 28. Então, até esse detalhe os nossos alunos sabiam. Então, porque isso já é um curso de estatística mesmo que o cara tem que saber, né? Se quiser ir passando para frente, Vamos a gente mais passar. rápido. Essas aí pode pular, acho que está na média para fácil, média para Isso fácil. é mais aquelas questões que tomam a página inteira. A gente contou com aquela aqui, acho que eram 5 ou 4. 4. Paramos em 4 difíceis. Mas essa aqui eu contei? Você contou mais um? Do vetor? Do vetor a gente contou como 4? Acho não que lembro. Não contou ela. Então é 5, né? 5 questões difíceis. 5, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Distância pegou o jogador do... Não, essa daqui tranquila, essa aí tranquila também. 5. Aí a gente pode ir numa questão que foi até, estava comentando antes, né? Que a próxima deve estar na próxima página. É de log, não? É de de log log. estava no anterior. Então, essa 178 é muito difícil. Muito difícil. Talvez a mais difícil da prova. Então, se já achou aquelas outras difíceis... Os alunos que viram ali a 178 no caderno azul. Mas assim, basicamente é o seguinte, 2 amigos vão jogar dados pra cima. Só que um tem 2 dados e o outro tem 1 dado. Na hora que eles jogarem, o Arthur, que tem 2 dados, ele vai comparar com o João, que só jogou 1 dado. Então, quem tiver o maior número, ganha. Então, o Arthur ele tem meio que duas chances de ganhar, porque se o João tirou, sei lá, 3, pelo menos em um dado, o Arthur tem que tirar um número maior que 3. Se der empate, por exemplo, o Arthur tirou 2, 3 e o João tirou 3. Deu empate, aí é do João a vitória. A pergunta é qual a probabilidade do Arthur ganhar? Na verdade, o jogador que tem a maior O probabilidade. jogador que tem né? maior probabilidade. Qual? Ah, Aí não, dá- eu já dei a resposta. Não, mas assim... Ele dá o Arthur e dá o João. É porque, por exemplo, na minha cabeça, por exemplo, se falta 30 segundos pro cara terminar, porque você pensa, se eu jogar 2 dados, a quantidade de casos são 36, porque 6 vezes 6, 36. O João ganha em 21 desses casos, porque ele ganha nos empates e nas vitórias dele. E o Arthur ganha em 15. Você fala, pô, mas então o Arthur tem menos chance de ganhar. Não, mas como o Arthur tem 2 dados, isso dá muito mais chance dele ganhar. Então, assim, pra mim, já elimina João e João. É isso que eu ia falar, já elimina as questões que o Arthur É. não tá no meio. Então, assim, por exemplo, a letra A, 2/3 é muito alto. Certo? Então, você vai ficar entre letra C e letra E. É assim, uma questão desse tipo, é assim que o nosso aluno tem que resolver. Não é fazer na conta. É assim. Ah, qual que eu vou marcar? Aí você tem que pensar, o Arthur não tem mais chance de ganhar? 91 tá abaixo, qual que é a metade de 216? 108. 91 tá abaixo, então ele tá... Se ele tem a mais... Como que o cara tem a maior chance de ganhar com menos de 50%? Se só tem 2 pessoas. Não tem como. Não tem. Então isso é um absurdo, então tem que ser a letra E, entendeu? Então, eu fiz a questão de cara assim, entendeu? Porque na hora eu olhei, pô, depois eu penso como é que faz. Aí marquei essa e fui pra frente, entendeu? Mas isso é malícia. Pô, ali você já elimina todos que estão abaixo de 50%, né? Porque como é que o cara tem maior chance de ganhar? Ali, o 4 sobre 9 é 4/9. menor que 50%. Também tem um sobre... Agora uma pergunta para vocês já que elimina lidam B, C e D, com que lidam com a prova já todos os anos. Você classifica essa questão como uma das mais difíceis e já é a antepenúltima na prova? Que a prova fechou com 180. Então a gente vai estar... Ou seja, se o aluno, o candidato, ele vem passando pela prova, chega lá na antepenúltima questão, se lida com uma questão dessa, como é que ele faz? É aquilo que vocês falam sempre. Eu vou focar naquela disciplina que eu tenho mais afinidade, vou resolver primeiro, vou fazer o andamento da prova. Porque se ele for fazer o andamento, ele vai pegar isso quase no final da prova. Depende. Da primeira passada, né, que ele Porque fez. Se ele pegou azul. É azul. Se ele pegou azul nesse caso. Então, assim, isso não tá... Assim, o que é o importante pro nosso aluno? Ele lê a questão. Ele vai ler o quê? Em 1 minuto ele vai ler. Agora, esse 1 minuto, passou 1 minuto, ele leu, ele tem que tomar a decisão se ele vai fazer ou não. Esse é o ponto importante. Então, se ele tomar a decisão certa, que é de não fazer, se tiver no final da prova e já estiver faltando tempo, ele já parte para analisar as alternativas, igual eu fiz, e marcar uma.
Pra ele não ter que depois, tá faltando 30 segundos, ele vai... Não, já li, já, pô. Se eu for marcar agora, é a letra E. Pronto. Se tiver no início da prova, ele fala assim, cara, depois eu volto e dou uma analisada nas alternativas. Sobrar tempo. Se sobrar muito tempo, ele tenta fazer. Mas a tomada de decisão dele não fazer tem que ser rápida. Não dá pra ele tentar 10 minutos ela e falar, não vou fazer. Pô, você já perdeu 10 minutos. Então, é isso que a gente fala para os nossos alunos. A tomada de decisão logo depois da lida. Tudo bem, pode ler uma vez, duas, se não entendeu, não tem problema. Beleza, leu. Agora, vou fazer ou não vou fazer? Não vai? Beleza. Tá com pouco tempo? Já lê as alternativas, cara, ó, não faz sentido essa, nem essa, nem essa, vou marcar essa, se eu tivesse marcar agora. Senão, eu sugiro sempre fazer isso, na verdade. Pulou, mas deixa lá, acho que é essa aqui. Porque depois eu voltar com mais calma, né? Porque assim, se estiver passando o gabarito no final apertado, né, pode ser que o cara depois se complique. Agora, essas outras 3 são bem tranquilas e... Então, se eu não me engano, a gente contou 5, 6... 6 difíceis. Mais puxadas, né? Então, assim, 6 muito acima, não muito, mas praticamente, pode ser muito, né? Vamos botar muito acima não é normal vir 6 questões desse nível. O normal é vir 3, 4 desse nível. Onde que eu quero chegar? Só que o resto que eu falei fácil, eu classifiquei pouquíssimas como média. Então, assim, o aluno atingir um acerto 38, 37 e tal, é tranquilo. O 40 esse ano talvez fique um pouco mais difícil. Apesar de a gente já ter ouvido um monte de 40 e tanto, porque mesmo as difíceis, igual eu falei, o aluno bom, ele consegue fazer essa análise, pegar do gráfico, jogar, não sei o quê. Mas talvez atingir o 40 esse ano fica um pouco mais difícil, mas atingir pontuações 30 alto não seja tão complicado. Então, assim, um aluno que fez uma excelente prova foi a que ele fez 39 questões. Essas 6 ele deixou pro final, entendeu? Porque o Enem olha isso, né? Por exemplo, essa questão, essas aí que a gente comentou, a pontuação dela de acordo com o TRI vão ser baixíssimas, entendeu? Então... acaba que você acertar uma questão dessa ou errar, não faz diferença. Se você errar ou acertar 179, aí faz muita diferença. Pessoal, nós já estamos aqui. Vamos encerrar a nossa live, a gente já está com mais de 1h30. Tem os comentários aqui. A Maiara Guariero, nossa mestre Jamini. Excelentes observações acerca da prova. Lá do Madan também. Do Madan. Divide a biologia com a Jamini. Eu queria pedir vocês para deixarem uma mensagem para os alunos que, como eu falei, passaram aí pela prova desse ano. Muitos treineiros, como é o caso, como eu falei, da minha filha, que está aí o ano que vem já entra valendo. Segundo. Ah, tá. O ano que vem já é valendo. Mas o aluno ali do terceirão, que esse ano pegou aí a prova valendo... O Enem não acabou para eles, né? O ano que vem ele pode tentar de novo e tudo mais. Qual é a mensagem que vocês deixam para esses alunos? Bom, quer começar, Léo? Posso começar? Eu posso começar, mas assim, o que eu falo pro aluno é que ele busque o sonho dele, o projeto de vida dele. Muitas vezes isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente trabalha lá no Madan, por exemplo, com a turma Itaíme, onde eles sabem que a média de tempo que ele precisa se preparar para aprovação, o quê? 2 anos e meio? Pelo né? menos, 2 anos e meio. 2 anos e meio, 3 anos, né? Um aluno, dependendo do curso que ele quiser fazer, né? Ele vai precisar de 2 anos, 3 anos, porque é um processo que exige a maturidade que a gente conversou, né? E essa maturidade precisa de tempo. Não adianta, você não força isso, né? Muito treino, repertório. Então, assim, é seguir o projeto de vida dele, né? Isso pode levar mais tempo, menos tempo, mas eu acho muito triste quando eu vejo um aluno que ele entra num determinado curso e depois ele chega... Não que isso não possa acontecer de forma natural, mas ele chegar e falar, não era isso que eu queria, né? Eu queria ter feito outra coisa, né? Então, é seguir o projeto de vida e se preparar. O Enem hoje exige preparação. Essa é a palavra-chave. Então, convida a vir estudar com a gente, né? Importante. Acho que não tem dica melhor.
Bom, focar nas dificuldades, parar de querer estudar só aquilo que gosta, principalmente porque você tem uma prova que ela contempla aí várias áreas do conhecimento, você precisa tá indo bem, pelo menos aí no geral, né? Não adianta você despontar numa matéria, então sentar numa cadeira, estudar e focar naquilo que são suas dificuldades. Então, se a dificuldade é exatas, vai lá e senta exatas. Se a dificuldade lá é biologia, história, tudo, não negligenciar nenhuma matéria. Bom, eu vou ser até um parênteses aqui, acho que a gente pulou a questão de logaritmo, né? Mas, enfim, ela seria a 7ª ali, né? Inclusive tem vários cursinhos estão dando 2 alternativas, eu estou brigando, porque aí não vai no erro da matemática, vai na interpretação. O erro não está na matemática, está no português ali. Mas, enfim, sobre a sua pergunta, bom, primeiro é o seguinte, a prova do Enem acabou ontem. Então, cara, respira primeiro, né? Tem alunos que vão fazer outras provas. Então, por exemplo, né, domingo que vem já tem a primeira fase da FUVEST, no outro domingo tem a segunda fase da UERJ e a segunda fase da Unicamp. E tem vários alunos nossos lá que vão fazer. Então, amanhã nós já vamos dar aula para esses alunos. Eu daqui a pouco. Você dá aula hoje já? Daqui a pouquinho. Então, qual o detalhe? Cara, se você está ainda fazendo um processo de prova, o que passou, você esquece. Isso aí. Então, vamos pro próximo, porque a prova da FUVEST é muito diferente da do Enem, da UERJ, da Unicamp, etc. Então, focar no que vem para frente. O resultado vai vir em janeiro. Não adianta, cara. Não é um resultado, eu acertei 40, 41, 38. Por enquanto, isso aí tudo é a mesma coisa. Porque pode ter um cara de 38 que não vai ter mais ponto que o cara de 41. Tá? Então, o TRI ele tem tem esse detalhe, né? Essa característica. Agora, para um aluno de terceiro ano, por exemplo, que é mais porque um aluno do pré, eu não vou falar para ele programar o ano seguinte, porque o cara tá 2, 3 anos ali, o ano dele é esse, né? Principalmente os alunos bons, né? Um aluno de 2, 3 anos, a gente sabe que ele vai fazer uma prova boa, né? Pode não passar, porque é difícil passar em medicina, tem um detalhe ou outro, mas a gente sabe que ele vai fazer uma prova boa. Ele está na briga. Um aluno de terceiro ano, às vezes, que está na briga, corrigiu a prova, fez lá os 150 dele e tal. Cara, é isso, espera o resultado tal. Se o aluno de terceiro ano, quero fazer medicina, acertei 140 questões, não vai passar. Não vou fazer mais nenhum vestibular. Eu só fiz o Enem. Show. Esse é o único caso que eu recomendo ele já começar a pensar no ano que vem. Vou fazer um cursinho, pré-vestibular, ou vou entrar numa faculdade, às vezes ele passou em uma outra particular e vai fazer. Começar a se programar. Né? Por exemplo, dia 30 de novembro, o Madame vai fazer o bolsão do pré-vestibular. Aí você fala, pô, Dano, mas você vai fazer o bolsão do pré-vestibular 2 semanas depois do Enem, não sei o quê, vai coincidir com a prova da UERJ, da Unicamp. Cara, o cara que tá fazendo essas provas, não é para ele o bolsão. Esse cara, se caso ele não passe, vai ser por um detalhe, e o Madame tem outros critérios de descontos, como a nota do Enem, a nota na primeira fase da FUVEST, a nota na primeira fase da Unicamp. Então esse cara vai conseguir desconto de várias formas diferentes. Sim. Então, se eu não quero que um aluno nosso, principalmente, fique preocupado. Eu vou perder o bolsão. Cara, você está fazendo a prova da FUVEST, da Unicamp. Por que eu quero que você vai fazer bolsão, cara? Bolsão para o cara de fora, que já tem certeza que foi mal na prova. Entendeu? Então, fazer um bolsão, né? Não necessariamente, né? Do Madame, ou às vezes fazer um bolsão de algum curso online, não sei, mas de começar a se programar. Então, resumindo, né? Para quem está na briga ainda, esqueceu o Enem. Quem foi bem ainda, esperar janeiro. O único cara que talvez possa começar a se programar é o aluno que tem certeza que não vai conseguir aprovação. Nem que ele foi mal, porque se acertar 140 no Enem, sim, não é ir mal. Uma quantidade muito boa. Mas, para passar em medicina, infelizmente, a gente sabe que precisa um pouco mais, né? Então, começar já a vislumbrar quais serão os próximos passos. Maravilha. Eu queria agradecer imensamente a vocês de novo, professor Daniel Rojas, que trouxe aqui o conhecimento de matemática pra gente. E agora o meu WhatsApp tá me trollando aqui para eu botar o nome, falar o nome direitinho de cada um. Professor Tiago Vieira, o Cavaco. O Cavaco. Isso, o Cavaco. Ele falou que podia chamar, também. vou repetir isso. Professora Jamine, primeiras damas, que eu já passei ali. Professora Jamine
Dylan Dylan. e o professor Leonardo Pimentel, que trouxe conhecimentos de química pra gente aqui nessa live de análise desse segundo dia de provas do Enem. Eu aproveito para agradecer a parceria da Madan esse ano, em nome da Rede Tribuna, sobre o Enem. Sim. Que a gente fez esse podcast, trouxe o conteúdo aí ao longo do mês. E a semana passada nós também tivemos uma live com os professores De relacionada à humanas. prova de redação. Linguagens humanas, isso. Linguagens humanas, relacionada ao primeiro dia. Então, agradecer a parceria de vocês nesse ano. E relembrar, gente, o conteúdo está todo disponível no canal do YouTube. Vão assistir lá, encaminhar para quem quer acompanhar a análise dos professores. Está à disposição para poder acompanhar essa análise desse segundo dia de provas do Enem. Tá certo, gente? Tá Fechou. jóia. Obrigado. Tudo Obrigado, ótimo. Wesley. Obrigado, gente. Obrigado, Wesley. Valeu, E até a próxima live aqui no canal Tribuna Online.